Claro. Ok? Bom, vamos entrar agora aqui no exemplo da natureza humana de Cristo. Agora aqui é que vamos entrar no fogo. Fogo cruzado. Ok? Eu sei que é fogo cruzado. Sabem quantos anos eu demorei a estudar este assunto? 17 anos. Só ao fim de 17 anos é que eu cheguei finalmente a uma conclusão. É isso que eu quero partilhar convosco. Romanos 8,3. Todos conhecem este texto. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. E enviou o seu próprio Filho como? Em semelhança de quê? De que carne? Pecaminosa. E no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Está escrito, sim ou não? Está. Sabem como é que alguns interpretam? Pegam no texto de Filipenses 2, 5 a 8, e este texto diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E atenção que a palavra aqui, semelhança, é uma palavra grega, de onde vem a palavra morfologia, morfé. Eles dizem, não, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele não veio em carne pecaminosa. Atenção, não estou a dizer que sou eu que digo isso. Alguns dizem que Jesus não veio numa natureza pecaminosa. Ele veio em semelhança de natureza pecaminosa. Ou seja, a natureza parece ser pecaminosa, mas na realidade não é. Bom, há aqui um problema. E o problema é este. Se a palavra semelhança quer dizer parece, mas não é, então quando Paulo nos diz que o Senhor veio em semelhança de homens, então o Senhor parece um homem, mas não é um homem. Isso é verdade? Não. Então, o que é que a palavra semelhança quer dizer? Que Jesus veio tal e qual como homem. A gente não olhava para ele e dizia, parece homem, mas não é. Não, ele era homem. Claro, também era Deus. Porque Colossenses 2, 8 e 9 diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas embora ele fosse plenamente Deus, também era plenamente homem. Portanto, esta palavra semelhança não quer dizer que ele parecia, mas não era. Então, se aqui a palavra semelhança não quer dizer parece, mas não é, então em Romanos 8,3 também não pode dizer que parece, mas não é. Então, se Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, isso quer dizer que ele veio de facto numa natureza pecaminosa. Ponto final, parágrafo. Aí 10 minutos. Tá bom, obrigado. Agora, 1 de João 3,5, o apóstolo João diz isto. Sabeis também que ele, este ele devia estar em letra maiúscula, se manifestou para tirar os pecados. E nele que não existe pecado. Bom, parece que Paulo e Pedro estão a contradizer. Parece, pode parecer. Na realidade não estão a contradizer. E reparem que aqui João não está a dizer que ele não cometeu pecado. Ele está a dizer nele não existe pecado. Então, mas se o Senhor tinha de facto uma natureza pecaminosa, como é que nele não pode existir pecado? Parece uma contradição. Mas Pedro, por exemplo, diz o qual não cometeu pecado, o que é diferente de nele não existe pecado. São conceitos diferentes. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora, Lucas diz, respondeu-lhe o anjo, será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente quê? O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Para, isto é o que está escrito, não estou a inventar nada. Eu estou a seguir o princípio, diz, não ultrapasseis o que está escrito. Isto é um problema em muitas controvérsias, é que é assim, às vezes dos dois lados da barricada, apresenta uns textos bíblicos, mas depois não quer apresentar outros que os incomodam. Como? A guerra de textos. E depois este lado aqui apresenta os textos que lhes convém, mas não apresentam os outros. Não, eu estou aqui a ser imparcial, eu estou a apresentar tudo. Ok? E vou apresentar também texto de Ellen White. Então, falando do Filho de Deus, diz que é o ente santo. E diz Lucas ainda 3, Cainã, filho de Anos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Reparem que lá, quer Adão, quer Cristo são chamados ambos filhos de Deus. O que parece que, reparem bem, que Cristo era como Adão quando ele foi criado. Estão a entender? Ok? Agora,
Vamos ver aparentes contradições entre os escritos de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Jesus também lhes disse que ele tomaria a natureza quê? Decaída do homem e que a sua força não seria nem mesmo igual à deles dos anjos. Isto é o que Ellen White escreve, Spiritual Gifts, volume 1, páginas, etc. Isto foi escrito em 1858. Aqui em Spiritual Gifts também, foi por ordem de Deus que Cristo levou sobre si a forma e a natureza de que homem? Do homem caído. Isto ela escreve claramente. Agora, outra passagem. Quando o Filho de Deus veio ao mundo para morrer como sacrifício do homem, ele colocou de lado a sua glória e elevada estatura. A sua altura era apenas um pouco maior do que a dos homens, em geral. A sua aparência pessoal não continha marcas especiais do seu caráter divino, o que por si só inspiraria a fé, se ele fosse diferente. Mas ele era como o comum dos mortais, como Isaías 53 o descreve. Mesmo assim, a sua forma quê? Agora aqui Ellen White diz que ele tinha uma forma perfeita. Parece estar em contradição. O seu porte digno, o seu semblante que expressava benevolência, amor e santidade, não eram igualados por nenhum ser humano que vivesse então sobre a terra. Uau! Então o que é que aqui parece dar a entender? Que Cristo se distinguia de todos os humanos que viviam sobre a terra. Parece haver aqui contradições entre naquilo que ela escreve? Sim. Mais. Era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões da nossa natureza humana caída, mas rodeado das mesmas enfermidades, tentado em todos os pontos como nós o somos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 509. Olhem aqui. Não possuindo as paixões da nossa natureza humana caída. Então, se não possuía as paixões da nossa natureza humana caída, como é que ele era igual a nós? Está complicado, não? Vamos complicar ainda mais. Tomando a natureza humana, Cristo condescendeu em tomar a natureza humana. E como nós, em tudo foi tentado. Realmente, isto parece um beco sem saída. Então, mas ele não tinha as nossas paixões, mas foi tentado em tudo. Como é que é? Complicado, não é? Mas, a fim de poder saber como socorrer a todos os que fossem tentados. Atenção, Testemunhos para a Igreja, volume 2. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, a sua natureza recuava do mal. Bom, agora fica mesmo complicado. Então, mas ele tinha uma natureza pecaminosa, sim ou não? Bom, amigos, irmão Daniel, Tiago, desculpe. Há bocadinho o irmão disse por 2 vezes. Quando eu fiz a pergunta, quem é que tem razão? É um autor ou é o outro? É Paulo ou é Tiago? É Pedro ou é Ellen White? E a resposta dele foi, ambos estão certos. Minha pergunta é, será que Ellen White está a contradizer ela própria ou ela está certa em tudo o que diz? Eu acredito que ela está certa em tudo o que diz, porque nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Certo? Então como é que nós vamos entender isto? Mas, através da sua humilhação e pobreza, Cristo identificar-se-ia com a debilidade da raça quê? Da raça caída. A grande obra da redenção só poderia ser realizada ao tomar o Redentor o lugar de Adão quê? Ai, isto está complicado. O Rei da Glória propôs humilhar-se até ao nível da humanidade quê? Caída. Ele tomaria a natureza do homem caído. A sua natureza, agora, outra vez Ellen White, a sua natureza era mais elevada, pura e santa do que a da raça pecaminosa porque ele sofreu. Se tivesse aqui alguém que não acreditasse em Ellen White, dizia, estão a ver, vocês acreditam numa profecia que se contradiz completamente. Vocês são loucos, vocês adventistas do 7º dia. Ainda acreditam nesta mulher? Vocês dizem que esta mulher é profetisa? Quando ela se contradiz claramente ela própria? Bom, ainda bem que eu apresentei as outras contradições, entre aspas, anteriormente. Vocês agora já estão moldados à ideia de que não há contradições. Então nós vamos ter que resolver estas declarações aparentemente contraditórias. A natureza humana de Cristo era como a nossa. E o sofrimento era por ele sentido de uma forma mais aguda. Pois a sua natureza que... E agora aqui começamos a encontrar um caminho para a saída. A sua natureza que... Atenção, Ellen White, Signs of the Times, Sinais dos Tempos,
9 de dezembro de 1897. Aqui começamos a ver a luz ao fundo do túnel. É que ela agora aqui diz que a sua natureza quê? Espiritual era isenta de toda a mancha de pecado. Então, o que pressupõe que a natureza física e mental de Cristo era igualzinha à nossa, mas no que diz respeito à sua natureza espiritual, era diferente. Okay. Como? Nasceu do Espírito. Exatamente. Agora, Cristo é chamado segundo Adão. Outra vez ele é no White. Em pureza e santidade, conectado com Deus e amado por Deus, ele começou... Onde é que ele começou? Onde o primeiro Adão começou. Mas onde é que o primeiro Adão começou? Começou sem pecado. Então quer dizer que Cristo começou onde o primeiro Adão começou, ou seja, sem pecado. Reparem, o que é que eu estou aqui a enfatizar? Ellen White tem frases que parecem claramente contradizerem-se umas às outras. Na plenitude dos tempos, ele deveria ser revelado da forma humana. Ele devia tomar a sua posição na liderança da humanidade, tomando a natureza, mas não o quê? A pecaminosidade do homem. Ih. Bom, como é que nós vamos resolver isto? E aqui eu devo confessar que o livro das 28 crenças fundamentais me ajudou imenso. Um outro livro que me ajudou imenso é um livro, aquela nova edição do Questões sobre Doutrina. Obrigado, irmão. Que é da autoria do historiador George Knight. Então reparem, a proposta que a nossa igreja oficialmente aceita, sublinho, oficialmente. Estou a falar nada mais, nada menos do que um livro que revela as 28 crenças fundamentais que foram aprovadas pela Igreja Mundial. A Igreja oficialmente aceita isto. Como reconciliar declarações aparentemente contraditórias de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo? Vamos fazer aqui a distinção entre enfermidades inocentes e propensões pecaminosas. Por outras palavras, enfermidades inocentes, natureza física, mental. Propensões pecaminosas, natureza espiritual. Pergunto, Adão antes da queda tinha enfermidades inocentes? Não tinha. Eu pus aqui o verde é a cor da esperança. Adão era puro. Adão antes da queda tinha propensões pecaminosas? Não tinha. Adão depois da queda tem enfermidades inocentes? Tem. Tem propensões pecaminosas? Tem. Quando Cristo veio, tomou ele as enfermidades inocentes? Sim. Ou seja, tomou a natureza de Adão depois da queda. Mas tinha ele propensões pecaminosas? Não. Ou seja, tomou a natureza de Adão antes da queda. Jesus Cristo tinha na sua natureza humana duas naturezas, por assim dizer. A natureza de Adão depois da queda, nos aspectos, e a natureza de Adão antes da queda, noutros aspectos. Esta é a posição oficial da Igreja e esta é a minha posição, uma vez que esta posição ajuda-nos a reconciliar as declarações aparentemente contraditórias de Ellen White. Sim, irmão. Depois da justificação, recebemos uma nova natureza divina. Sim. Ela pode anular. Muito bem, muito bem. Grande pergunta. Aqui o irmão Mauro fez aqui um comentário que nos leva a algo ainda mais e com isto eu vou terminar. Sabem, há um autor que eu aprecio muito, o autor adventista, que diz: a natureza humana de Cristo não era a natureza humana de Adão antes da queda, também não era a natureza humana de Adão depois da queda, a natureza humana com que Cristo nasceu neste mundo era a natureza do Adão convertido. E essa é a minha posição e esta é a posição da Igreja Oficial. Ou seja, a natureza, quando nós nos convertemos, o Senhor implanta em nós uma natureza espiritual. E eu pergunto, vocês acham que Deus iria implantar em nós uma coisa pecaminosa? De jeito nenhum. Ele implanta em nós uma natureza espiritual santa, isenta de erro. E essa é a natureza com que Cristo nasceu neste mundo. Está resolvido o problema. Ponto final. É possível vencer o pecado, deixa-me só ler isto. Aquele que não tem uma fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode impedir de pecar, não tem a fé que lhe dará o quê? Entrada no reino de Deus. Mas agora outra declaração também. Não podemos igualar-nos ao modelo, mas podemos imitá-lo e assemelhar-nos a Ele de acordo com a nossa capacidade. Quando está no coração obedecer a Deus, quando se fazem esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e preenche a insuficiência com o quê?
com os seus divinos méritos. Ellen White, Sinais dos Tempos. Acabei a minha apresentação. Irmãos, peço desculpa, eu hoje